Olá, jovem. Hoje eu vou encerrar esse assunto aqui, nosso momento, nossos livros. Eu estou falando do livro Pare Agora, que está ali na Amazon. Olha a capa aparecendo aí para você, olha o nome do livro, né? Porque eu falo do processo de santificação. Márcio, por que esse processo é tão importante? É porque você se assemelha a Jesus, é porque você anda em velocidade, porque você deixa pensamentos pecaminosos, uma fala pecaminosa, um olhar pecaminoso, e você se torna uma carta viva de Deus. É o momento onde você alinha suas palavras com a sua conduta. Isso gera autoridade, isso atrai discípulos. Isso leva você a viver de cabeça erguida. Como diz Provérbios, né? Que a vida do justo é como a aurora. Ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É o processo de santificação. Né? Aquele versículo está dizendo nas entrelinhas, quando você vai se dedicando ao processo de santificação, através de... Não, no segundo momento eu falo disso. Quando você vai se dedicando a esse processo, sua vida vai brilhando, brilhando. Esse brilhar é um alinhamento com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas aí, Márcio, como é que eu posso cooperar com esse processo de santificação? Né? Primeiro ponto que eu te falo a respeito de cooperar com o processo de santificação é lembrando Hebreus 12, né, 1 e 2, quando fala para deixarmos o pecado, deixarmos tudo aquilo que nos atrasa, deixarmos tudo aquilo que enrosca em nossos pés. Então isso não é uma decisão minha e sua, deixar o pecado. O segundo ponto é olhar para Cristo, não se desviar. Né? Tem um vídeo no canal que eu falo das muitas vozes que falam conosco no dia a dia, né? A voz da nossa alma desesperada, querendo que a gente tome decisões, a voz das circunstâncias, da urgência, a voz das pessoas querendo que a gente siga por elas, a voz do diabo, olha o infeliz aí querendo nos enganar. Mas existe a voz de Deus quando nós nos aquietamos. O meu pastor, ele costuma falar sempre da vida de oração, dizendo que a vida de oração não é um monólogo, né, onde você entra, fala com Deus, e de repente, então, você fala, pronto, Deus, falei tudo que eu queria falar, desabafei, estou indo, fui. Não funciona assim. Você entra, você até fala, até expressa o seu coração, mas então você se aquieta e deixa Deus falar ao teu coração. Deixa Deus falar com você. Falamos disso um pouco no livro Quarto de Guerra, né? Você entra no primeiro momento de oração, é uma guerra mesmo. Você começa a falar tudo para Deus, às vezes é uma matraca. Mas aí você fica um pouco mais e aí você entra num ambiente de paz, porque você percebe que Deus é a tua segurança. Depois você vai para um ambiente de cura. Ficar perto de Deus gera cura. Tudo isso tem relação com o processo de santificação. E quando você se aquieta na presença de Deus, quando esse processo se desenvolve na tua vida, você começa a ter revelação da palavra. É nesse momento que a palavra começa a tocar você, e você se deixa tocar pela palavra, e você deixa de ser um mero ouvinte para ser um praticante da palavra. Essa é a casa do homem que não põe os alicerces na areia. Porque a casa na areia é como o desenho dos 3 porquinhos, né? Vem o mal, vem o lobo, sopra e ela cai. Mas a casa na rocha não cai diante do laço do diabo, diante das intempéries da vida, diante dos dias difíceis. Você já passou por um dia difícil? Pois é, né? No dia difícil às vezes a gente fica nervoso, maltrata as pessoas. No dia difícil é o dia que às vezes a gente fala um monte de coisa, joga um monte de palavras de qualquer jeito e pensa tudo errado. Isso, se o processo de santificação estiver parado na nossa vida. Porque se nós estivermos acelerando nesse processo, no dia difícil, nós vamos buscar aqui de dentro o nosso relacionamento com o Senhor e nós vamos aquietar o coração. Aquietar o coração. Vamos lembrar que Deus é Deus e que Deus é bom e que Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Né? Então eu quero te convidar a sair do lugar comum e adentrar aí, desculpa, tossi aqui, e adentrar aí nas páginas de nosso livro, né, o processo de santificação, porque ele fala de alguém que decidiu ter uma vida de leitura da palavra,
Sabe, jovem, não espere alguém mandar você ler a Bíblia. Compre um caderno, marca texto. Ouça várias vezes a pregação do seu pastor. E decida não só ler a Bíblia, mas meditar na palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes queremos bater o recorde de leitura bíblica anual. Top, bata esse recorde. Mas medite na palavra, escolha um livro da palavra, medite nele. Se quer meditar no livro de Jonas, entre no nosso canal do YouTube, que todo ano a gente fala de Jonas. Você vai ver Jonas por vários ângulos. Então meditar é isso, é passar naquele caminho mais de uma vez, é ler aquele livro mais de uma vez, é colocar o coração. Não é assim que a gente faz nas preocupações? A gente fica pensando no mesmo assunto. Pense na palavra. Outra coisa é uma vida de oração. Quer cooperar com o processo de santificação? Tenha o hábito de orar todos os dias. Tenha o hábito de se dedicar à presença de Deus, de orar, de se aquietar, entrar no seu quarto e fechar a porta. Tenha o hábito de congregar. Congregar é importante. Seja na célula, seja no culto, seja no grupo de jovens. Jovem, você precisa congregar. Você precisa deixar outros jovens trabalhar o teu coração. Você precisa deixar o líder de jovens falar ao teu coração. Isso é muito importante. Tudo isso é cooperação com o processo de santificação. Então, eu quero te desafiar a não ficar só aqui no vídeo. Eu quero te desafiar a ouvir também o nosso podcast. Esse é só áudio, 8 horas da manhã. Ali no Spotify, nós vamos abordar esse assunto por ali também, porque nós entendemos que nós precisamos bater muito no assunto e você vai pegando aos poucos. Não precisamos correr com vários assuntos, mas eu me importo com você e eu penso que o assunto pode ser trabalhado passo a passo, de várias formas, para que essa revelação chegue a você. 8 horas da manhã, temos nosso podcast ali no Spotify. Temos aqui esse momento, nossos livros aqui no momento do almoço, aqui no canal. E temos também esse livro, que nós usamos esse livro como pano de fundo aí. Nós estamos refletindo um pouco da mensagem que o Senhor nos deu, que colocamos ali, que é Pare Agora o processo. Nós abordamos o processo de santificação, tá bom? E eu te convido também para você ter um chamado em Deus. Então você precisa ver um vídeo nosso, está no canal aí, nosso último, que é Correspondendo ao Espírito Santo. Eu falo daquele momento onde nós nos aquecemos, explodimos em Deus, cheios de fé, cheios de ânimo, e de repente aquilo vai esfriando, até parecer que nada daquilo aconteceu. Culpa de quem? Pois é, responde isso no vídeo. Amém? Um abraço, prazer enorme estar aqui com você em nosso momento, nossos livros. Até nosso próximo encontro. Tchau.